Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Pois bem, então agora podemos ir para o momento da palavra, após já ter vistos aí alguns anúncios, algumas coisas que aconteceram e que irão acontecer, porque é uma igreja viva que tem buscado viver o propósito de Deus nesse lugar. Nós damos continuidade ao maior sermão do mundo, que é o Sermão do Monte, pregado por Jesus Cristo. Hoje, especificamente, vamos fazer a exposição de Mateus, no capítulo 6, do verso 16 em diante. Então, para que você possa acompanhar juntamente com o pastor Fernando, abra a sua Bíblia para acompanhar o que o texto diz, mas ligue ela também, caso você não tenha a Bíblia física, possa acompanhar pela Bíblia eletrônica no celular, né? E mesmo se você não tiver, ambas vai estar projetada aqui para que a gente possa ler juntos. Nós estamos na série do maior sermão do mundo. O pastor Fernando tem feito a exposição de versículo por versículo do capítulo 5, 6 e 7. No domingo passado, o pastor Pedro falou acerca de oração. Quem se lembra do pastor Pedro, que falou que acerca da oração? Quem foi abençoado pela vida daquele jovem? Que falou profundamente. Assim também, no estudo que ele deu aos sábados para os jovens, foi acerca de oração. E hoje, o Senhor Jesus continua nos ensinando acerca do Sermão do Monte, nos ensinando a partir do jejum, né? O jejum. Hoje a palavra de Deus para nós é acerca do jejum. Estarmos abrindo mão dos desejos carnais ou da necessidade carnal para poder nos aprofundar da nossa necessidade espiritual. O tema da mensagem que hoje é mais que uma aparência. O Pai que nos vê em secreto. E quando vamos falar de jejum, surgem muitas dúvidas na nossa mente, né? Qual que é o jejum? E ao longo dessa semana, eu fiz uma pesquisa, enviei mensagem no WhatsApp para várias pessoas aleatórias. Talvez você aqui recebeu uma mensagem e não entendeu. Por que o pastor está me mandando essa mensagem? A minha mensagem que eu enviei foi a seguinte: qual foi a última vez que você fez um jejum? Por que você fez um jejum? Espiritual ou para a sua saúde física? E qual foi o resultado através desse jejum? E eu recebi várias respostas aleatórias. Uma delas chamou minha atenção, na verdade assim, todas chamaram a minha atenção, inclusive pela sinceridade dos irmãos. Mas uma delas se destacou um pouco mais para mim, que foi uma pessoa que me disse assim, uma pessoa, não sabemos se é um homem ou uma mulher, então está no subentendido, porque o objetivo não é saber a pessoa, e respondeu assim: pastor, é até vergonhoso o que eu vou te dizer, mas eu nunca fiz um jejum na minha vida. Eu nunca fiz um jejum, eu não faço nem ideia. E entendam, a pessoa que me respondeu isso é uma pessoa que acredita em Deus, é uma pessoa batizada e é uma pessoa que vai na igreja. Bom, e então pode ser que eu esteja falando para pessoas aqui que nunca fizeram um jejum. Mas o objetivo de eu estar dando esse testemunho e falando com vocês não é te constranger. Porque eu não conheço sua vida e você nem precisa me dizer também. Mas o Espírito Santo de Deus conhece o seu coração. Pode ser que você nunca tenha feito um jejum, assim como aquela pessoa, por não entender o real conceito, a real necessidade do jejum. Por que nós devemos jejuar? Para que Jesus falou disso no Sermão do Monte? Imagine só, o Evangelho de Mateus, nós temos aí todo um evangelho escrito acerca de Jesus, 3 capítulos específicos que ele fala do monte, instruindo a multidão e os discípulos, e uma parte desse Sermão do Monte ele fala sobre o jejum. Bom, alguma importância tem disso para a nossa vida, algum proveito tem. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos diversas pessoas que fizeram jejum. E aí gera muitas dúvidas. Certa vez eu ouvi uma pessoa falar assim para mim: pastor, eu estou fazendo jejum de rede social. Eu não vou mais ficar um período sem... E eu recebi aquela palavra e entendi com total amor. Mas a essência da palavra jejum é abrir mão de comida, de alimento. Então, quando a pessoa me diz que faz o jejum da rede social, ela está deixando de degustar as coisas da rede virtual para poder se deliciar com a coisa física, que é a palavra de Deus. E automaticamente vai receber, então, os nutrientes espirituais. Obviamente que de maneira madura, a gente sabe que o jejum ele é feito de maneira específica através da comida. E um propósito, vou fazer um propósito, vou ficar tanto tempo sem rede social. Eu não vou entrar na rede social, ou eu vou ficar tanto tempo sem assistir um filme. Ou para alguns homens que gostam de futebol como eu, vou ficar tanto tempo sem assistir um futebol, ou jogar um futebol. Abrir mão de algo que você gosta muito em prol de um objetivo, em prol de algo específico.
Jesus trata isso no Sermão do Monte para nos lembrar, tendo o entendimento de que nós já vivemos essa prática. O jejum é algo muito vivenciado na época do cristianismo, quando a igreja primitiva começou a nascer. O povo tinha o hábito de viver uma vida de jejum. Mas hoje acontece que existem pessoas que, assim como esse relato que eu dei no início, vão na igreja, são batizados, servem a Deus, mas nunca fizeram jejum. Por quê? Porque não sabem. Porque não é falado, porque não é pregado. E aí, então, Deus revela, Deus traz um conforto no coração do pastor, porque para o pastor que vai pregar, ele sempre fica pedindo para Deus, Deus me dá um direcionamento do que o Senhor quer conduzir a igreja. E aí, quando chegou nessa parte, o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, ainda bem que você fez essa pesquisa com as pessoas, para você ver que muita gente precisa aprender acerca disso. Porque eu tenho a plena convicção de que muitos não entendem, e até mesmo por isso não fazem. E não sabe quais são os benefícios que pode colher disso. Porque na cabeça do pastor fica assim, sempre, quando vai preparar um sermão. O pastor Levi é pastor há 60 anos. Pastoreou na América do Norte, no Equador, nos Estados Unidos, foi um dos primeiros pastores. E é um dilema que todo pastor carrega, que é, o que eu vou pregar domingo para as ovelhas? Qual sermão eu vou pregar domingo para as ovelhas? O que eu vou falar? Obviamente que o pastor ele é guiado por Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. Obviamente que Deus ele fala. Um pastor que vive uma vida de oração, ele vai saber o que pregar. Mas mesmo sabendo o que pregar, é um desafio. O pastor está aqui em cima, por exemplo, eu estou pregando expositivamente, versículo a versículo, então isso nos dá um norte. Nos faz ter um entendimento completo da Bíblia. Cumprindo então João 8,32, que diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Do quê? Vai nos libertar de nós mesmos. Então, quando o pastor Fernando está pregando em série, uma série tão grande como essa, que começou lá no capítulo 5 de Mateus, nós já estamos finalizando o 3º mês, só nesses capítulos. Mas qual o objetivo final? Para que o rebanho seja alimentado. E para que nenhuma dessas ovelhas aqui faça um jejum da palavra. Porque o objetivo não é fazer um jejum da palavra, é fazer um jejum do alimento. Então o pastor dá um alimento acerca disso, e aí todo esse dilema, esse estigma que o pastor carrega, o que eu vou pregar, cai por terra. Porque como eu estou pregando expositivamente, eu já sei o que eu vou pregar semana que vem. Eu já sei o que as ovelhas vão se alimentar semana que vem. E aí certa vez uma ovelha me perguntou, mas pastor, como que o senhor sabe o que a igreja vai precisar na semana que vem? Você não deixa o Espírito Santo de Deus te usar para você falar da parte de Deus? E aí eu parei para poder refletir sobre isso e eu penso, mas o Deus que vai me usar na semana que vem foi o mesmo que me usou no ano passado, aonde Ele colocou no meu coração o desejo de pregar o maior sermão do mundo, que é o Sermão do Monte, em 2026. O pastor Levi, o pastor Lielson e o pastor Clóvis, na nossa reunião, eu apresentei para eles o relatório que em 2026 nós iríamos fazer a exposição do Sermão do Monte. Então, se você está aqui ouvindo essa palavra, é porque lá atrás, quando Deus colocou isso no meu coração, Ele já sabia que você estaria aqui hoje para ouvir isso. Então, eu me emociono de ouvir isso, porque partindo desse pressuposto, o Deus dos encontros intencionais chegou nessa noite para dizer para você, o encontro dessa noite você vai aprender como se aproximar mais de mim. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos vários homens que viveram uma vida de jejum e oração. Na semana passada, pastor Pedro, acerca da oração. Essa semana, pastor Fernando, acerca do jejum. Jesus, quando começou o seu ministério, quando Jesus foi começar o ministério dele, o que Jesus fez? Por 40 dias, jejuou, ele pagou o preço. Qual o objetivo de Jesus jejuar? Aí eu vou para Filipenses, capítulo 2. Mesmo sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo e em forma de homem se humilhou, como nós. Então ele, se humilhando como um homem, se humilhou. Ele olha para todos nós e fala assim, eu preciso jejuar. Qual a finalidade? O início do ministério de Jesus, ele começa jejuando. Quando o ministério dele começa, em Mateus capítulo 4, nos narra isso, o primeiro passo que ele dá é o jejum, para buscar intimidade com Deus e saber o direcionamento do ministério dele.
Aí já dá para nos dar algum entendimento do porquê e para que jejuar. Jesus jejuou para quê? Visão ministerial. Pode ser que você esteja começando ministerialmente ou começando numa empresa, você que é jovem, que vai começar num trabalho, você que é velho e está começando um trabalho, você que vai começar um novo relacionamento, você que vai começar uma nova vida conjugal, você que vai começar um novo projeto, o que você precisa? Ouvir a voz de Deus e saber se aquilo é vontade de Deus para a sua vida. Como? Se abstendo das coisas do mundo. Lembra uma vez que eu preguei e eu falei aquele brasão assim, diminua o volume do mundo para que você possa ouvir a voz de Deus? Uma das maneiras de fazer isso é o jejum. Outro homem que chama muito minha atenção, Moisés, no Antigo Testamento. A Bíblia diz que Moisés ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. A Bíblia ela é inerrante. Hoje a medicina fala que um ser humano ele não fica mais do que 40 dias sem provavelmente sem beber água, né? Provavelmente falecer. Mas eu acredito 100% no que a Bíblia diz. E qual era o propósito, pastor, de Moisés ter feito um jejum? Para receber a lei, para receber a palavra que norteou o povo de Israel e que norteia a nossa vida hoje. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, ou Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia, Moisés dedica um tempo de jejum, e ali, quando ele está pagando aquele preço, Deus se revela especificamente sobre a vida dele. Eu vejo o cuidado de Deus ao se revelar o propósito para a vida de Moisés e também interceder pelo povo, que estava lá embaixo fazendo o quê? Um bezerro de ouro. E eu vou um pouco mais à frente. Quem se lembra do profeta Daniel? O profeta Daniel, a Babilônia vai lá, destrói o povo de Israel, leva eles a cativo. Quando ele chega e se apresenta diante do rei, o que acontece? Você vai comer de todas as iguarias. Ele fala, não, eu vou fazer um jejum, vou comer só legumes. Quem aqui já ouviu falar no jejum de Daniel? É famoso. O jejum de Daniel é famoso. Muitas pessoas fazem o jejum até para a saúde. Gostam de praticar o jejum porque o jejum intermitente ajuda o organismo do ser humano. Um detalhe interessante que a ciência comprovou, que quando você está em jejum, você pensa melhor. Às vezes nós temos o hábito de pensar assim, não, quando eu estou alimentado, que eu já estou confortável, aí eu sento. Quando você está em jejum, seus neurônios trabalham de uma maneira mais eficaz para fazer com que você, de maneira estratégica, possa pensar. Muitas pessoas fazem jejum, saiu há anos atrás agora a pesquisa, pessoas que acabaram de descobrir um câncer, quanto mais período de jejum ela faz, obviamente que com acompanhamento médico, maior é a ação para matar ali as células ruins. Então, não só a bênção espiritual, mas também a bênção para o nosso corpo humano, que é o templo do Espírito Santo. Mas eu não quero falar acerca disso, porque eu não sou médico, eu sou pastor. Então eu vou falar sobre os benefícios do jejum acerca da vida espiritual. Daniel jejuou e Deus se revelou de maneira clara na vida dele. Daniel, no capítulo 9, no verso 3, tem uma passagem que é extraordinária. Daniel já estava estabelecido, ele já era respeitado pelo rei, mas ele dedica um tempo de jejum e oração para ouvir a voz de Deus e interpretar sonhos. Você está em dúvida acerca das coisas que têm acontecido na sua vida? Busque fazer um jejum e esteja atento à voz do Espírito. Daniel, no capítulo 10, batalha espiritual. Batalha espiritual, Daniel estava sofrendo uma batalha terrível. A Bíblia diz que Daniel fez um propósito de jejum de 21 dias de jejum. 21 dias de jejum. Após esse período, chega um anjo do Senhor chamado Miguel e fala para ele, o príncipe da Pérsia estava guerreando para não permitir que a bênção chegasse até você. Desde o primeiro dia, Daniel, que você começou a orar, é só acompanhar comigo, irmãos, Daniel capítulo 10. Ele diz assim, desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus já tinha ouvido a sua oração e enviado a resposta a você. Mas o príncipe da Pérsia estava guerreando espiritualmente e não deixando que chegasse até aqui. E aí então chega Miguel, que lá na frente Pedro vai chamar ele de Arcanjo Miguel. Chega Miguel, batalha contra o príncipe da Pérsia e a resposta chega para Daniel. Batalhas espirituais. Para que jejuar, pastor? Batalhas espirituais. O mundo que nós estamos vivendo aqui é a menor fração do que o que de fato está acontecendo. Enquanto aqui estamos, o espiritual está explodindo de guerra.
E quanto mais alimentamos a nossa carne, mais os nossos olhos estão fixos naquilo que é tangível. Mas quando alimentamos o nosso espírito, nós facilmente desfrutamos daquilo que é espiritual. E é impressionante que quanto mais tempo você dedica de jejum, mais sensível à voz do Senhor você fica. Mas não para por aí. Eu vejo também um outro homem que se chama Neemias, que trabalhou na reconstrução dos muros de Jerusalém. Quando ele toma ciência do que estava acontecendo com o povo, ao mesmo tempo, ele chora, ele ora, mas ele busca fazer um jejum. Lá na frente, no capítulo 8, ele vai instruir todo o povo a fazer um jejum em comunhão. Após essa vasta introdução que o pastor Fernando fez, agora nós vamos para o texto. Mateus, capítulo 6, verso 16 em diante. Então eu fiz um pano de fundo, eu apresentei para os irmãos aqui uma estrutura, para que agora que nós vamos ler o texto, nós vamos entender do porquê que Jesus trata desse assunto de maneira tão pontual no Sermão do Monte. E o verso 16 nos diz assim: quando vocês jejuarem, não fiquem como uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de aparecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao Pai, em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, por gentileza. Querido Deus maravilhoso, Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esse culto que foi preparado pelo Senhor, antes mesmo que qualquer um de nós aqui pudéssemos ter ciência. E nós viemos nesse culto essa noite para ter um encontro intencional com o Senhor. Não nos deixe sair daqui da mesma maneira que entramos, Pai. No nome santo de Jesus, nós queremos sair daqui fortalecidos, ó Pai, através da Tua palavra. Já nos desfrutamos aqui através dos louvores que entoamos ao Senhor, para louvar e bendizer o Teu nome. Nós reconhecemos que esse culto não é para nós, esse culto é para Ti. Então nós pedimos a Deus que a Sua vontade prevaleça no nosso meio. Que tudo que eu disser chegue aos ouvidos dos irmãos que estão aqui para poder me ouvir. E, Pai, que, por favor, o Teu Santo Espírito conduza do ouvido até o coração. Continue falando conosco nessa noite, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Pois bem, a palavra de Deus, Jesus nos orientando no Sermão do Monte. Quem lembra Jesus no Sermão do Monte? Falando para quem? Para a multidão e para os discípulos. Cabe a você me dizer ou não, dizer para você mesmo quem você é. Você faz parte da multidão ou dos discípulos. Jesus olha e diz assim, quando orarem. O verso 16, ele é pontual. Jesus, ele está sendo cirúrgico quando ele está dizendo. É muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Continue acompanhando o texto comigo. Se possível for, pode deixar até projetado já o primeiro ponto, que hipócritas não herdarão o reino dos céus. Baseado no verso 16 do capítulo 6. Hipócritas não herdarão o reino dos céus. A palavra de Deus no verso 16 está dizendo assim, quando vocês jejuarem, Jesus parte do pressuposto que nós já iremos jejuar. Jesus já tem em mente de que nós vamos viver uma vida de jejum. E ele continua dizendo, não fiquem com aparência triste. Ah, eu estou jejuando. Ah, por que você está assim, acabado, abatido? Ah, é porque eu estou fazendo um período de jejum. Não, como quem? Os hipócritas. Quem lembra o que são hipócritas? Que a palavra de Deus diz, eu preguei sobre isso há 2 domingos atrás, são que os atores, aquelas pessoas que só sobem num palco semelhante a esse, apresentam uma peça teatral e depois ele desce e continua sendo uma outra pessoa. Vocês conhecem alguém assim? Ore por ela, para que essas máscaras possam cair e que ela possa ver a Cristo face a face. Os hipócritas, quando faziam jejum, agiam dessa maneira. Ficava cabisbaixo, mostrando para as pessoas, ah, pastor, então quando eu estiver fazendo jejum, eu não posso contar para ninguém. Bom, eu sugiro que não conte. Mas, por exemplo, você vai fazer uma visita para alguém, e você está num período de jejum, aquela pessoa te oferece uma comida, isso é muito comum com quem é pastor.
Pastor, come aqui um pouquinho. Pastor, toma um café. Pastor, meu irmão, eu não posso. Então, quando o pastor falar que não pode, irmãos, não insiste, por favor. Tá? E por quê? E aí a pessoa insiste de novo, aí o pastor fala que não, minha irmã, é que eu estou num período de jejum. Eu não posso comer nesse momento aqui. Tá bom? Mas em uma outra oportunidade, convido o pastor, que vai ser um privilégio jantar na sua casa, não tem problema. Né? Ou tomar um café, e por aí vai, irmãos. Então, quando Jesus está falando acerca dos hipócritas aqui, está jejuando, está contando para todo mundo. Sabe, posta nas redes sociais e começa a dizer, estou num período de jejum. Qual a finalidade disso? O próprio Cristo responde, como os hipócritas, pois desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Observe que jejuar gera uma recompensa. O texto tem que ficar claro para nós, irmãos. Pelo amor de Deus, eu quero falar isso, ficar entendido aqui para nós. Porque o que nos liberta é entender a palavra. Não é meramente ouvir, eu fui lá e o pastor falou para fazer jejum. Não. Olha só o que Jesus está falando. Quando jejuarem, não sejam como hipócritas. Ou seja, é um alerta. Ele está alertando o povo dele. Depois de alertar, ele fala o seguinte, há uma recompensa. Qual a recompensa dos hipócritas? Ser reconhecido pelo outro. Muitas pessoas vão olhar e falar assim, rapaz, você viu fulano? Fulano jejua 20 dias. Como é que você sabe? Porque postou lá nas redes sociais, que compartilhou. Ou seja, a recompensa daquela pessoa ela já recebeu, que é o reconhecimento do homem. Então Jesus está nos mostrando que há uma recompensa. E lá na frente nós vamos aprender que recompensa é essa que o Senhor nos garante acerca do jejum. Rapaz, a palavra de Deus é extraordinária demais. Porque quando eu paro para poder refletir sobre isso, eu vejo um Deus soberano. Ele está nos ensinando exatamente como fazer. Quer receber uma recompensa? Faça jejum. Ele está mostrando de maneira clara. E aí a palavra de Deus, lá em Mateus, no capítulo 6... Deixa eu só retomar. Mateus capítulo 23. Acerca dos hipócritas e a recompensa que eles já receberam, Jesus trata isso lá no capítulo 26. Depois do sermão escatológico, ele diz assim, ai de vocês, fariseus, mestres da lei, hipócritas, que não herdarão o reino dos céus e estão atrapalhando as pessoas a herdar o reino dos céus. É só vocês acompanhar comigo, anota aí, dever de casa, lê Mateus 26 depois. O próprio Cristo está falando ali, ai de vocês, fariseus, vocês falam que são mestres da lei, acham que são um santão e tudo aí, além de vocês não herdarem o reino dos céus, vocês estão atrapalhando os outros a herdar o reino dos céus também. Tem noção do que vocês estão fazendo? Então, quando jejuar, não seja como esses, os hipócritas, porque não herdarão o reino dos céus e nem receberá a recompensa do Senhor. E aí eu já quero fazer a transição para o segundo ponto que nos diz de maneira clara. O jejum sincero gera o quê? Intimidade com Deus. Mas você, aí Jesus está trazendo, ele tira do plural. Ele traz para o singular. Ele está olhando aqui face a face para cada um de nós. Ele está olhando nos nossos olhos e é o Deus que esquadrinha o seu pensar. É o Deus que te conhece desde quando você era bebê ou no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, todos os seus dias já estavam contados por Ele. É esse Deus que está olhando nos seus olhos face a face nessa noite, usando simplesmente esse instrumento que se chama Fernando, para dizer para vocês, você... Está olhando você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o seu rosto. Pastor, como que eu vou ungir a cabeça? Como que, me explica, ungir a cabeça, pastor? Naquela época, as pessoas utilizavam o azeite para ungir a cabeça com o objetivo intencional de estar limpos, organizados. Assim como esses homens de hoje em dia que usam gel no cabelo, tem algum aí com gel? Deixa eu ver. O irmão Miguel, a irmã Beth falou que não tem mais cabelo aí para botar gel, né? Mas é igual os varões hoje que faz o corte na régua, né? E puxa, fica bonito e passa um gel assim no cabelo. Naquela época não tinha gel, irmãos, então tinha que ser azeite. E aí eu vou contar um caso aqui muito interessante para vocês que aconteceu comigo. Eu tinha lá mais ou menos uns 13, 14 anos de idade e eu era um menino um pouco mais acelerado do que o normal, assim, fazia muita bagunça. Só um reflexo disso que eu tenho os 2 braços quebrados, os 2 pés quebrados, joelho esquerdo com ligamento rompido e 14 pontos na cabeça. Então,
quando criança, e aí um certo dia, nós crescemos na igreja batista, mas a minha avó e o meu avô vêm de uma igreja assembleia. E aí, conversando com a minha mãe, falou, nós temos que orar por esse menino. E aí chamaram um homem lá que orava, Vanderlei o nome dele, eu lembro até hoje, ele tinha um filho que não tinha um braço. E aí o Vanderlei foi lá em casa orar. Quando o Vanderlei chega, ele já chega com uma lata de azeite pendurada do lado assim. Quem sabe o que é embornar aqui? Embornar, os mais antigos igual eu assim vai saber, embornar, irmãos. Hoje em dia essas bolsas que as mulheres usam bonitas, mas antigamente não tinha como, fazia de saco umas bolsas assim, o nome daquilo é embornar. Quem vai pescar tem que ter um embornar para colocar o peixe dentro. E aí aquele cara chega, arranca de dentro do embornar assim o quê? Um vidro de azeite. E começou a orar. Nisso que começou a orar lá, e eu ajoelhado ali no chão, e ele orando, e a bênção do Senhor, realmente, orando ali, chegou um momento da oração que ele falou assim, o nome da minha mãe é Arli, nós precisamos ungir agora o seu menino. Isso era mais ou menos às 4 da tarde. E nesse período, eu venho de uma cidade do interior, que lá na cidade, os jovens aí que participam de interclasse, sabe o que é interclasse? É o jogo de futebol das salas de aula contra outras salas de aula. E estava acontecendo, só que era à noite, porque durante o dia a gente estudava. Menino, eu já bati o olho no relógio, deu 5 horas da tarde, estava orando ainda. Quando deu 5h20, ele começou a me ungir. E o azeite foi descendo. Ele falou assim, tem que ficar 24 horas sem lavar. Irmãos, minha mãe está vendo isso aí, depois ela vai até me ligar para lembrar disso, não sei se ela lembra. E o Vanderlei me ungiu ali, menino, e orando por mim. Rapaz, eu fui com um penteado, eu tinha um cabelo grande, assim, maior do que o do Mateus. Eu joguei o cabelo assim, mas os meninos me viam de longe brilhando assim, porque tinha ungido minha cabeça. Mas não é ungir nesse sentido que hoje nós vamos ungir. Pastor, o que o Vanderlei fez errado. Não é isso que o pastor Fernando está dizendo. É que no passado os homens não tinham gel de cabelo para poder passar. No passado não tinha, aí pegava ali, ungia a cabeça, ficava bonito, fazia a barba assim, que hoje os homens falam na régua, né? E fazia o quê? E lavava o rosto, lavava postura, está fazendo jejum, mas né? Olha, a gente fica até... Então, é mais ou menos isso que a Bíblia está nos dizendo. Jesus está dizendo assim para mim, você vai fazer jejum, os hipócritas ficam lamentando, ficam aos céus, ó terra... o que está esperando que alguém pergunta, o que está acontecendo? Rapaz, eu estou jejuando, tem tempo. Quanto tempo você está jejuando, meu irmão? 2 horas. Já pararam para poder pensar nisso? Jesus está dizendo, quando fizer um jejum, fica de boa aparência. Agora, se alguém chegar e te oferecer algo, não é pecado você falar que está fazendo jejum. Não tem problema algum. E o jejum é interessante que não tem um prazo estabelecido. Tinha um professor meu, de geografia bíblica, que ele me testemunhou que fez 12 dias de jejum. Eu nunca consegui fazer 12 dias de jejum. O máximo que eu consegui foram 3 dias de jejum, com água. Eu nunca fiz um jejum de 3 dias sem água. Nem depois do azeite. Imaginaram só? Então, 3 dias de jejum com água. Agora, pastor, eu vou começar fazendo um jejum de 3 dias? Jamais eu vou recomendar uma coisa dessa para você. Começa com um período. Eu vou abrir mão do café da manhã. Mas, pastor, o café da manhã é a minha refeição principal. Eu tomo um café reforçado porque depois eu só vou comer de tarde. Então, você come no café da manhã, alimenta bem, e ao longo do dia você faz um período de jejum. No outro dia você se alimenta bem novamente. E aí, seja estratégico. Não faça jejum consecutivo se é a sua primeira vez. Fez naquele dia, no dia subsequente, alimenta normalmente para o seu corpo ir acostumando. Porque a abstinência do alimento, a abstinência de todas as coisas. Pastor, eu já faço jejum de a manhã inteira, um dia inteiro, então começa a estimular a fazer um jejum num período maior. Mas lembre-se, ande de maneira posturada, para que a sua recompensa não seja dos homens, que a sua recompensa seja do Pai. Nós vamos chegar lá. Qual recompensa é essa? Lembra no início que eu falei? E aqui eu trago para os irmãos o 3º ponto. A palavra de Deus nos instrui que a recompensa do Pai é melhor que a recompensa dos homens. A recompensa que o Pai vai nos dar é infinitamente melhor do que a recompensa dos homens. Quem está aqui esperando uma recompensa? Eu estou esperando genuinamente uma recompensa do Senhor.
Eu espero todos os dias ser recompensado por Cristo. Mas qual o objetivo dessa recompensa? Vamos ver um pouco na frente. E o verso 18 nos diz assim: a fim de não pecar uns aos outros, que você está, a fim de não parecer, a idade está chegando, hein? Já não estou enxergando bem. A fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai. Onde? Onde? Em secreto. E o Pai que vem em secreto lhe dará o quê? Que recompensa é essa, pastor? Que recompensa é essa? Irmãos, ao olhar para as Escrituras e olhar para a minha vida, todas as vezes que eu fiz um jejum buscando uma recompensa, a principal recompensa que eu recebi foi a presença de Deus nos encontros do secreto. Nada foi capaz de superar a recompensa de me encontrar com Ele no secreto num período de jejum. Chega um determinado momento, irmãos, que você não está nem pensando em comida mais. E quando você está na presença do Senhor, é algo maravilhoso que nada mais faz sentido na sua vida. Só de você estar ali na presença dEle, aquilo ali para você é o suficiente. A continuação desse texto é Mateus 6, no capítulo 6, no verso 33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. As recompensas lhe serão acrescentadas. As demais, além da presença dele, se torna pequeno. Mas tudo bem se você quiser fazer o jejum por o seu filho que está desviado, pelo seu filho que ainda não se converteu, pelo seu filho que não serve genuinamente a Deus e está perdido nesse mundo, e você quer fazer um período de jejum por ele, essa é uma recompensa real que você pode buscar. Nós vimos aqui alguns exemplos. Neemias, quando jejuou, foi por algo específico, para a reconstrução dos muros e por uma guerra, algo tangível. Você pode orar pela reconstrução da sua família, fortalecendo os muros espirituais, para que você possa receber a presença de Deus ali no templo, assim como Neemias fez. Não há problema algum você jejuar pelo seu marido, pela sua esposa, pela restauração do seu casamento, buscando uma profundidade maior com o Senhor. Porque além da recompensa de estar com o Senhor em comunhão, você vai receber também a cura. Se você vai jejuar através da cura, tem um salmo que fala explicitamente acerca disso, que é o Salmo 50:15, que diz assim: busca-me, o buscar ali, que o salmista está dizendo, é buscar em oração, em jejum, em quebrantamento, busca-me no dia do quê? Da angústia. Está angustiado por algo, pela sua família, pelo filho, por falta de trabalho, por que quer que seja. Está angustiado, busca-me no dia da angústia, e aí a palavra de Deus diz de maneira clara: eu o livrarei e tu me glorificarás. Certamente é uma promessa de Deus para a nossa vida. Óbvio que o Deus que nós servimos não está esperando que você venha aqui fazer um jejum em busca de riqueza, porque em toda a Bíblia Ele não garante isso em momento algum. Mas o que comer, o que beber e o que vestir é promessa dele para nós. Mateus 6:25, vamos aprender daqui 2 semanas aqui. Quando estamos vivendo uma vida de jejum e oração diante do Senhor, nós sabemos que a recompensa do Senhor é infinitamente melhor do que a que os homens podem dar. E agora eu quero falar especificamente para você que está num período de jejum e ninguém aqui além de você sabe. Deus te vê no secreto. Deus sabe exatamente o que você precisa. Eu jamais conseguiria oferecer uma parte do que Cristo está disposto a liberar sobre a sua vida nessa noite. Deus te vê no secreto. Aonde eu não consigo ver, o Espírito Santo de Deus está esquadrinhando o seu pensar, o seu agir e o seu sentir. O Espírito Santo de Deus te vê no secreto. Ele sabe exatamente o que você precisa. A palavra de Deus diz: busca-me no dia da angústia, eu o livrarei, tu me glorificarás. Não significa que vai te livrar do problema todas as vezes que te deixar angustiado, mas vai te livrar da angústia que te faz ficar focado no problema. Quando você estiver livre daquela angústia, daquela coisa, quem já sentiu um negócio no estômago que não tem como explicar, não tem como falar para as pessoas o que é, mas é uma coisa que corrói por dentro, bate uma tristeza,
motivado às vezes por coisas tangíveis acerca de um relacionamento, da saúde, emprego, das coisas básicas que a gente precisa. Nesse momento de angústia, busque a presença do Senhor. Porque quando você estiver ali no secreto, num período de jejum, pagando um preço diante do Senhor, Ele vai te livrar dessa angústia. E todas as demais coisas para você vão se tornar tão pequenas que a presença dEle será o suficiente na sua vida. A presença dEle, porque o Pai te vê em secreto e Ele lhe dará a recompensa. Principal recompensa, o relacionamento mais profundo com Deus, um crescimento espiritual, a aprovação de Deus e não dos homens. Essa é a principal recompensa. Vocês têm noção de que a vida é extremamente passageira? Eu tenho o privilégio de estar recebendo minha sogra na minha casa nos últimos dias, e hoje no café da manhã a gente estava sentado à mesa e começamos a conversar, e eu falei para ela: minha sogra, você se lembra de quando você era bem pequenininha? Ela tem 11 irmãos. Você se lembra do seu segundo irmão? E aí ela falou o nome do irmão dela ali para mim. É o Tonho? É o Tonho, né? E ela falou o nome do irmão, e eu falei assim: esse seu irmão é o irmão mais próximo? Ela falou: sim, porque a gente cresceu junto e tal. Eu falei assim: dona Ana, a senhora lembra quando a senhora era pequenininha? Como que era agradável o tempo de comunhão, o tempo que vocês estavam juntos? Trabalhava o dia inteiro, estudava, quando chegava à tarde, à noitezinha, tinha um momento para sentar lá todo mundo e começar a prosear, a conversar, a contar causos que nós lembramos até no dia de hoje. E aí eu falei assim: dona Ana, como que o tempo passa rápido? Hoje minha sogra já tem mais de 30, então o tempo passou rápido para ela. Mas o tempo não passou rápido só para ela, ele passa rápido para nós também. E o que que Cristo está nos alertando aqui nesse momento? A recompensa terrena, ela é passageira, vai ficar aqui. Ela é intangível, mas a recompensa que vem de Deus, ela é eterna. A recompensa que o Senhor quer liberar sobre a sua vida e sobre a sua família hoje é uma recompensa eterna. É uma recompensa de uma vida eterna com o Senhor Jesus. Bom, agora me resta fazer uma pergunta para vocês. E daí? Eu já expliquei o texto, já falei que Jesus fez jejum. Jesus fez jejum, ficou difícil, né? Jesus fez jejum. Eu já falei que Moisés fez jejum, Daniel, Neemias, Esdras, vários outros homens. Se eu fosse citar o nome dos que eu sei que jejuam aqui também, eu sei que muitos aqui agem dessa maneira. Mas e agora? Agora Cristo nos convida a colocar isso em prática. Cristo nos convida a sair daqui com o coração quebrantado. E eu peço que o Espírito Santo de Deus possa colocar isso dentro do seu coração e te convencer, porque eu não sou capaz de fazer isso. O meu papel como pastor é te apresentar a prática, o hábito do jejum e os seus benefícios e a sua recompensa. Mas o único capaz de convencer você a buscar isso todos os dias na sua vida é o Espírito Santo de Deus. É por isso que no início da oração, no início quando eu comecei a falar aqui nessa noite, eu pedi para que o Espírito Santo de Deus trabalhasse no seu coração. Porque convencer você eu não sou capaz. É só o Espírito Santo dele que pode fazer isso. Para que o servo de Deus faz jejum? Para iniciar um novo projeto, para iniciar um novo ministério. Assim como Jesus fez. Para receber mais de Deus, como Moisés fez. Eu imagino aquele homem, meu Deus do céu, lendo o que aquele homem vivenciou, só seria possível através de uma vida de jejum e oração. Quando eu olho para a vida de Daniel, as batalhas espirituais, e agora eu preciso que você preste muita atenção nisso que eu vou te dizer. As distrações desse mundo têm feito com que nós estejamos vivendo de maneira que acreditamos que o espiritual não existe. O mundo de hoje tem nos distraído para as coisas que nós podemos ver de maneira tangível, anulando aquilo que o espiritual está acontecendo. E Deus está nos trazendo aqui nessa noite para nos falar que muitas discussões que estão acontecendo no seu relacionamento é espiritual. Muito problema que você tem passado com seu filho é espiritual. Muitos sentimentos que não provêm do Senhor é espiritual. Como Daniel fez,
Ele buscou a presença do Senhor, botou o joelho no chão, fez um propósito de 21 dias de jejum e oração, porque é espiritual. Ei, servo de Deus, há um mundo espiritual que rege todas as coisas que acontecem no nosso mundo carnal. Nós somos guiados e movidos pelo que acontece no Espírito. A palavra de Deus nos diz que o que ligarmos aonde? No céu, é ligados aqui na terra. O que rege a nossa vida, os passos que nós vamos dando, é como está a nossa vida espiritual. E enquanto eu estava lembrando do que Daniel fez, me lembrou de uma história. É um conto, uma parábola, eu já estou chegando no final. Estou terminando. De um homem que tinha uma rinha de galo. É proibido, hein, gente, rinha de galo. Não vão, mas quem veio da roça igual eu já foi algum dia. Não vão. E ele tinha 2 galos que ele sempre colocava para brigar. Quem já foi numa rinha sabe que eles botam um círculo assim, e aí solta os galos para poder brigar, um galo branco e um galo mais escurinho, mais preto. E quando o pessoal apostava no galo branco, ele apostava no preto, e aí o preto ganhava. Passava 2, 3 semanas, o galo se restabelecia. Eles apostavam no preto e ele apostava no branco e o branco ganhava. E aí, certa feita, chegaram para ele e falaram assim, cara, não tem condição. O que acontece que o galo que você aposta sempre ganha? E ele fala, essa resposta é simples. Aquele que eu alimento fica mais forte e ele sempre vai ganhar. Pastor Fernando, eu não vim para aprender sobre galo. E não é sobre galo que eu estou falando. Eu estou falando sobre a vida carnal e a vida espiritual. A que você mais alimentar é a que vai vencer. O que importa não é a rinha dos galos, mas é a rinha que o inimigo fica lançando a todo momento para que nós, seres carnais, mas também espirituais, possamos discernir e colocar em prática no dia a dia. E a pergunta que eu fiz lá no início, eu trago agora para os irmãos de novo. Qual foi a última vez que você fez um jejum buscando intimidade espiritual com o Senhor? Que essa pergunta não te constranja, mas que essa pergunta te estimule e faça você viver o sobrenatural diante do Senhor. Porque Deus não te trouxe para esse encontro intencional para colocar peso sobre você, mas para dizer que existe uma arma muito poderosa que vai fazer com que você vença as ciladas e os dardos do maligno. Porque ele está a todo momento criando, gerando maneiras para destruir você e a sua família. Mas quando você está com o seu espiritual conectado, você briga muito menos, você acha muito menos coisas, você tem menos convicções carnais e mais convicções espirituais. Você consegue discernir através do Espírito aquilo que Deus está propondo para você. E nessa noite, o Pai te trouxe para poder te dizer, Ele te vê no secreto. Ele sabe exatamente o que você precisa, Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele te vê no secreto. O Pai te vê no secreto. O jejum só dá resultado para quem faz. Daniel, no capítulo 9, no verso 3, ele diz assim, voltei o rosto ao Senhor. É hora de voltar o rosto para o Senhor. Vamos voltar os nossos olhos para o Senhor, para buscar em oração, súplicas e jejum. É hora de voltarmos os nossos olhos para o Senhor. E buscarmos com súplicas, jejum e oração. Ao jejuar acontece um quebrantamento pessoal, renunciando àquilo que é bom para buscar o que é ainda melhor. O alimento para a nossa alma. O jejum representa uma pressa para buscar a Deus de maneira incansável. E buscar a Deus é mais urgente do que qualquer outra coisa. E não há maneira melhor de eu finalizar a mensagem dessa noite convocando a nossa igreja a fazer um jejum. Nós precisamos levantar um jejum pela nossa igreja e pelas nossas famílias. Aquilo que mais tem sido atacado pelo diabo. Por quê? Porque ele não tem nada disso. Eu vou estar aqui no final do culto. Se vocês têm dúvida de como fazer um jejum, me pergunta, nos detalhes. Mesmo depois dessa mensagem, me pergunta, que eu irei responder para vocês aqui. Quero pedir que o pastor Levi e o pastor Lielcio estejam aqui na frente comigo, que nós três vamos conversar com aqueles irmãos que estiverem em dúvida. Tem dúvida acerca do jejum? Pode me procurar. E não se sinta envergonhado.
Não tenha vergonha disso. Pelo contrário, se sinta estimulado a viver o sobrenatural na presença do Senhor. Feche os seus olhos nesse momento que nós vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, rendemos graças ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui na Tua presença e tendo a convicção de que recebemos, ó Deus, genuinamente a Tua palavra que é viva, eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, ó Deus. Ao buscarmos, ó Pai, o desejo de fazer o jejum, nós, ó Deus, buscamos, Senhor Jesus, a pressa de sentir a Tua presença, a pressa de receber as respostas que o Senhor pode dar. Eu quero, Senhor Jesus, ser uma igreja, ser parte de uma igreja que vive uma vida de jejum e oração. Eu quero ser parte de uma igreja que vive uma vida, Senhor Jesus, de busca incansável ao Senhor, para receber a recompensa da vida celestial, para receber a recompensa que só o Senhor pode dar. Obrigado pelo culto dessa noite. Eu consagro a vida de todos os irmãos que aqui estão, Pai, na Tua presença. E Deus, que o amor de Deus Pai, que a graça do soberano Filho e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Podem aplaudir o Senhor Jesus, por gentileza? Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Temos ali agora no final um lanchinho. Por favor, não vá embora sem dar um abraço no pastor Fernando. Vai ser um privilégio te dar um abraço e conversar um pouco com você. Que Deus abençoe sua semana.